Turma, vamos lá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente. Antes mesmo da gente começar a discutir algumas questões das aulas, eu tenho alguns recados para passar aqui, para nós podermos combinar e ajustarmos aí, né, algumas questões acerca aqui do nosso cronograma. A primeira situação é que semana passada eu tive a aula presencial com vocês na FAMIG, né? Mas infelizmente ninguém apareceu, mas não tem problema, porque também não é obrigatório aparecer. E fechamos na semana passada aquele módulo também, que é o módulo falando lá sobre contribuições especiais e as taxas, empréstimos compulsórios, todas as espécies tributárias também, correto? E falamos também sobre a nossa questão aí de toda a primeira definição do nosso contexto aí. A partir de semana que vem, turma, eu vou fazer de uma forma diferente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Thaís. Eu tive algumas críticas e eu acho isso extremamente bacana, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, em que alguns alunos não estavam gostando de eu gravar a aula sozinho, postar a aula e nesta aula nossa a gente apenas falar da aula e tirar eventuais dúvidas. Então, tentando atender aí algumas recomendações e solicitações dos alunos, a partir da próxima semana, eu não vou postar o vídeo mais com antecedência, só vou postar o material no nosso sistema e no nosso horário aqui de aula, eu vou explicar tudo para vocês e ir tirando as dúvidas de acordo com o que cada um tiver de dúvidas também, tá? E sem problema algum, e de acordo com o que tiver de dúvida, aula passada, retrasada, a gente vai esclarecer as dúvidas, e aqui eu vou fazer uma interação, que aí eu consigo dar a matéria com vocês e deixo ela disponibilizada. Aqueles alunos que não podem assistir a matéria no horário da aula, do mesmo jeito, a aula vai ficar gravada após o nosso encontro aqui e disponível no meu canal do YouTube. A única coisa que vai mudar, que ao invés deste horário de aula eu só tirar dúvidas, etc. e tal, eu vou explicar toda a matéria com todos vocês aqui comigo, né? E vou sanar eventuais dúvidas aí. Ao invés de fazer aquele vídeo meu simples e solitário, eu faço ele aqui com a participação de vocês. Tá bom? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma recomendação, falar mais alguma coisa? Porque eu recebi isso de alguns alunos e eu acho extremamente prudente a gente testar esta outra forma também. E aí, gente, o que vocês acham? Por mim, tudo bem, professor. Tranquilo? Eu acho ótimo, acho até melhor. Por mim também, porque questão de ver os vídeos antes e tirar a dúvida, às vezes chega na hora e a gente esquece um pouco, né? Eu anotava, mas apesar que tem, eu acho que semana passada eu não assisti, foi presencial, e na outra aula eu também não assisti, que eu estava viajando. Mas eu estou acompanhando os vídeos. Ótimo. Então, a partir de semana que vem, todo mundo pode abrir o vídeo, participar comigo, que aí eu vejo as carinhas, vejo se está entendendo, se não está entendendo nada, que eu acho que é melhor e acho que a nossa interação melhora. Pode ser? Pode. Ok? Eu acho até melhor, professor. Então, perfeito. E fiquem à vontade, tá, gente? Qualquer coisa que vocês precisarem e qualquer crítica que vocês fizerem, podem ficar extremamente à vontade de me colocar e de me passar. O que está achando? Está melhor? Está pior? Muda? Que a gente sempre vai ajustar aqui da melhor forma para a gente, tá? A minha intenção é literalmente essa com vocês, tá ok? Então, vamos lá, para fechar o último vídeo que eu deixei gravado para vocês, foi o vídeo justamente que fala aí das correntes doutrinárias e do inicinho dos princípios tributários. Isso a gente vai usar muito na área contábil também,
apesar que a gente acha que é uma coisa desnecessária, como eu expliquei na aula da semana passada nós fechamos, turma, todas as espécies tributárias. Então, querendo ou não, até hoje, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o básico do que é uma definição do que é tributo e aprendemos quais são as espécies tributárias, que são 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E falamos da diferença de cada uma dessas espécies tributárias. Inclusive, lá no Sistema Aula, gente, já está aberta a VA2 para vocês fazerem e postar também, tá? E se tiverem alguma dúvida sobre ela, na aula vocês tragam a dúvida que eu ajudo vocês também a solucioná-la, tá? Fiquem extremamente à vontade. Pode fazer em grupo também, se quiser, e apenas um posta com o nome dos componentes do grupo. Não precisa todo mundo do grupo postar a VA, não. Mas voltando aqui, então nós aprendemos toda essa questão e essa conceituação. E aí, todos os livros de direito tributário, antes mesmo da gente começar a discutir e trazer ali os tipos de tributos, né, as espécies tributárias, que seriam impostos, taxas, contribuições especiais, contribuições de melhoria e as taxas, eles falam das correntes doutrinárias. Quando a gente fala de corrente doutrinária, a gente não precisa necessariamente e nem deve falar que a corrente A é a certa e a corrente B é a errada. Na verdade, o que importa ali é a gente saber o seguinte, que existem 4 tipos de divisão dos tributos, que pode ser feita na corrente dualista, tripartite, quadripartite ou pentapartite. O que é isso e o que eles querem dizer com essas correntes doutrinárias? Quando eu falo na corrente dualista, eu entendo que tributo seria aquele tributo que é vinculado e o que não é vinculado. E como que eu explico isso? Eu falaria que ou tudo seria taxa ou tudo seria imposto. Por quê? Porque se eu falo imposto, nós aprendemos na definição de imposto, turma, que imposto é toda aquela reserva financeira que é feita para fazer a gestão da máquina pública por qualquer tipo de manifestação de riqueza do contribuinte. Então, tudo que o contribuinte manifesta riqueza gera um valor de imposto a pagar. A taxa já é diferente, porque ela é o poder de polícia ou um serviço específico e divisível e posto à disposição do contribuinte. Ou seja, a taxa ela tem a conta prestação. Então, somente assim você dividiria os tributos, o que é vinculado e o que é não vinculado. Essa teoria é chamada de teoria dualista. Depois, outra teoria é a tripartite, que é a famosa teoria a qual a gente chama aí o artigo 5º do Código Tributário Nacional, que fala que tributos são taxas, impostos e contribuições de melhoria. Eles esquecem do empréstimo compulsório e das contribuições especiais, que foram trazidas pela Constituição. Quando a gente fala das 5 espécies, que é o que eu já ensinei para vocês, cada uma em separado, nós estamos falando da corrente pentapartite, ou seja, 5 camadas aí, 5 espécies tributárias. E a diferença da quadripartite é aquela corrente que fala que as contribuições de melhoria e contribuição especial seria tudo a mesma coisa, tá? Ô, professor, isso cai em prova, isso é cobrado? Não, eu faço questão de passar isso para vocês por uma questão muito mais didática e porque todo livro de direito tributário fala a respeito disso. Mas tem uma outra situação que eu gravei na aula e deixei à disposição de vocês, que é a classificação de todos os tributos. Então, o tributo ele pode ter uma classificação real ou pessoal. Real ou objetivo, que é a mesma coisa, é quando você considera o produto, a coisa. Pessoal ou subjetivo é quando você considera a situação em particular ali do contribuinte, né? Então, um exemplo que a gente pode dar é quando eu pago um IPVA de um carro, o governo não quer saber se o carro está quitado ou financiado, ele está cobrando o IPVA daquele carro e sobre aquele valor.
Agora, quando eu faço o ajuste de imposto de renda de uma pessoa física, se eu for declarar pelo modo completo, turma, você vai considerar ali as situações particulares e subjetivas daquele contribuinte. Então, há diferenciações a serem levadas em consideração. Tá tranquilo até aí? Dúvidas? Aí lá eu coloco que o tributo é vinculado e não vinculado. Lá eu coloco que ele pode ser direto ou indireto, né? Essa consideração de tributo direto ou indireto é muito interessante, principalmente para vocês que atuam na área contábil. Porque isso é muito... Boa noite, Pedro. Boa noite, professor. Boa noite. Isso é muito comum para vocês. Por quê? O tributo direto é aquele tributo que nós, contribuintes, pobre, mero mortal, né, temos aí que pagar e dar conta de responder por eles, né? Qual seja, dá uma explicação. O próprio IPVA, a gente não pega e não transfere para outra pessoa. O IPTU é do nosso imóvel, daquilo ali. E o tributo indireto, ele é muito visível dentro da contabilidade. Por que ele é muito visível? Porque é assim que vocês trabalham com planejamentos contábeis. O produtor, o empresariado, ele sempre reclama muito, e ele tem razão de reclamar o porquê e para quê disso, né? Que ele paga uma carga tributária muito alta. Só que quando a gente vai analisar, toda essa carga tributária que ele paga, que é muito alta, ele, para sobreviver, ele tem que transferir ali para o consumidor final. Ah, professor, se ele transfere para o consumidor final, por que ele reclama que a carga é alta? Ele reclama que a carga é alta porque, se a carga é alta, ele tem baixa competitividade, ele não pode ofertar muito mais esse produto, porque ele não tem público para isso, ele tem uma disputa com produtos externos violenta, né? E ele não pode ter uma margem de lucro satisfatória. Então, por isso que mesmo o empresariado, embutindo dentro do custo do produto toda a carga tributária para ser paga pelo consumidor final, a vantagem e a razão dele discutir e sempre reclamar que a carga é alta é por conta da viabilidade do produto dele ser sustentável, né? Do produto dele ser passível aí de ser um produto competitivo. Então, é essa a situação, quando eu falo em direto ou direto. Depois nós temos as bases tributárias, que eu coloquei lá no vídeo para você, que é sobre tudo que a gente paga, né, gente? A gente paga sobre renda, sobre serviço, sobre patrimônio, sobre transferência, sobre herança, sobre doação, sobre tudo. Então, a gente fecha essa primeira parte, de uma forma geral, falando de todas as espécies e todas as características de cada uma dessas espécies e definindo o que é o tributo. Depois disso, eu coloco no material para vocês os nossos princípios constitucionais tributários, que começa a partir do artigo 150 da Constituição, que foi a última aula gravada que eu montei também para vocês e deixei aí à disposição. Quando a gente trabalha esses princípios constitucionais tributários, nós temos lá um pouquinho antes na Constituição a seguinte nomenclatura da limitação do poder de tributar. Isso é muito interessante, turma, porque em alguns outros países a Constituição não é tão bem redigida como a do Brasil. Eu tenho uma situação muito interessante, que quando eu estava fazendo meu mestrado, eu comecei a fazer um trabalho de campo muito legal da tributação comparada Brasil e Alemanha. E aí eu comecei a estudar a Lei Fundamental de Bonn, que é tida aí como a questão alemã, e vi que ela não era tão bem redigida. E a nossa Constituição, em questão de limitação de poder de tributar, é muito mais bem redigida do que a alemã. Mas porque lá os princípios são muito mais enraizados na sociedade, e a sociedade não precisa de ter tanta limitação. E aí, só um desabafo, que eu adoro contar isso para minhas turmas. Quando eu fiz todo esse trabalho, eu desenvolvi toda a tese do meu mestrado aí do direito comparado, e quando eu tinha uma empresa que ia me fornecer os dados para fazer a pesquisa de campo, contábil principalmente,
porque eu ia demonstrar como que era a tributação lá e cá, a empresa não me abriu a contabilidade para eu desenvolver esse estudo. Resultado da minha tese de mestrado, ela não serviu para nada, eu tive que assentar a bunda e escrever uma nova tese de mestrado. Tá? Isso é só aí para confortar vocês, se um dia vocês chegarem num desespero como esse que eu já tive. Tranquilo? Continuando. E aí, nossa Constituição traz lá no artigo 150 os limites constitucionais do poder tributário. Por quê? Porque queira conhecer um político, né, ou um homem, de uma maneira geral, homem e mulher, dê poder a ele. E quando a gente outorga e dá poder a esses indivíduos, nós temos literalmente, né, turma, aí a questão deles quererem cada vez mais se perpetuar no poder. E se eles passam a querer perpetuar-se no poder, eles têm aí uma questão onde o poder precisa de dinheiro. E se eu preciso de dinheiro neste poder, eu preciso necessariamente, né, de arrecadar. E se a arrecadação está baixa, acha-se de uma forma indevida que basta eu aumentar a carga tributária que eu vou arrecadar mais. Infelizmente ou felizmente, não é isso que a gente viu quando a gente estudou a curva de Laffer aqui na aula também. Correto? E aí, eu falo de duas questões bem básicas para vocês, que a gente começa lá trabalhando na nossa aula, que eu deixei gravada para vocês, que foi justamente as limitações do poder de tributar, no que se refere aí a questão legal, ou seja, é impossível a gente fazer e criar tributos sem que lei o estabeleça, tá? E quando eu falei das classificações tributárias, eu falei que o tributo ele pode ser classificado em fiscal, parafiscal e extrafiscal. É muito importante a gente entender a razão dessas características, porque se eu estou falando que um tributo é fiscal, o intuito é apenas arrecadar. Se eu estou falando extrafiscal, ele tem uma função de fazer algo além de arrecadar, ou seja, ele regula mercado. E se ele é um tributo parafiscal, ele é para financiar uma organização em específico, a título de exemplo, a nossa Seguridade Social. Então, é importante vocês terem isso em mente, justamente para vocês entenderem também por que alguns tributos, quando a gente falar dos princípios, eles podem ser modificados de imediato ou não. Quando eu tenho um tributo extrafiscal, o próprio nome fala, ele tem uma função extra além de arrecadar. Então, é um tributo, turma, regulador de mercado. Então, vocês que estão na área contábil, vocês entendem muito bem. Exemplo, semana passada, simplesmente o presidente da República aumentou o IOF sobre as operações financeiras no intuito de fazer um caixa e uma reserva para conseguir pagar o programa social. E esse aumento se dá dentro do que a lei permite? Sim. E apenas por um decreto presidencial? Sim. Por quê? Porque ele tem essa autonomia e porque o imposto sobre operação financeira ele tem uma característica de ser extrafiscal. Então, dentro do que a lei do IOF permite, o presidente, a qualquer momento, pode aumentar ou diminuir a alíquota, respeitado os limites da lei. E aquilo ali entra em vigência de imediato, sem ter que esperar um período. Agora, se eu estou falando em mudar o imposto de renda, igual o Congresso Nacional está falando, turma, eu tenho que pensar que o Congresso Nacional tem que aprovar uma legislação para mudar o imposto de renda para só depois começar a vigorar. Porque o imposto de renda não é um tributo de característica extrafiscal, e sim um imposto de característica fiscal, que quer apenas arrecadar e não tem a função de regular mercado. Então, quando a gente começa a entender a necessidade de regulação de mercado e atuação de cada tributo, fica mais fácil a gente entender se o que o governo está fazendo, mexendo nesses tributos, está certo ou está errado. Alguma dúvida até aí?
Ô, professor, com relação aí, né, igual você disse que é questão aí do IOF, né, o governo pode estar aumentando aí, porque tem uma lei, né, que dá poder para eles agirem dessa forma. Dentro dessas leis, com relação aí ao salário, né, salário aí da população aí, como é que funciona esses quesitos aí? Porque, querendo ou não, a gente está vendo que o salário, ele tem um reajuste, assim, eu falo até ingrato, entendeu? E as coisas nas prateleiras estão lá em cima, entendeu? Igual essa semana aí, né? Com relação ao aumento de novo da gasolina. Se for colocar aí na ponta da caneta aí com relação ao percentual de tributo do que está sendo, tipo assim, aumentando, né, do lado deles lá o valor de tributação, essas coisas assim, com relação ao salário mínimo, por exemplo, a conta não fecha. Não fecha. Isso eu concordo com você. Mas como que eles estipulam o salário mínimo e vamos falar como que eles estipulam o reajuste do salário mínimo? Não é tão somente pensando na inflação, não. Porque se fôssemos pensar em inflação, Rose, o reajuste do salário mínimo seria bem maior do que está sendo. Tá? Uhum. Até mesmo para você conseguir manter o poder de compra e o padrão do brasileiro. O problema é que muitas coisas, e principalmente toda a questão do funcionalismo, previdência, etc. e tal, tem como base o quê? O valor do salário mínimo. Então, o reajuste do salário mínimo, apesar dele considerar... Professor, o meu ficou mudo. Oi, vocês estão me escutando? Estou ouvindo. Oi. Então, a questão de você ter o reajuste do salário mínimo, ele não leva em consideração só a inflação anual. Ele leva em consideração o poder que o próprio governo vai ter de conseguir pagar os compromissos que são baseados sobre o valor do salário mínimo. Então, exemplo, se você aumenta um salário mínimo da mesma forma que a inflação, o governo, com uma simples conta, demonstra que ele não consegue pagar toda a folha de previdência dele, porque a maior parte da folha de previdência é embasada sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Então, Rose, quando isso é ajustado, não é uma conta matemática que leva em consideração apenas a inflação anual, e sim o poder do governo de conseguir honrar e cumprir seus compromissos. Entendi. Tá? Entendi. E já que a gente está falando esse quesito aí, e com relação lá a esses aumentos aí de salário de deputado aí, absurdamente, aí, como é que é isso aí que eles, a forma que eles olham, ou tipo assim, né? Uma lei que às vezes, de fato, ou só porque está lá em cima mesmo, é isso que a gente pode fazer e pronto, acabou. Na verdade, é o seguinte, para eles fazerem e reajustarem, eles mesmos têm que votar e aprovar quanto a esses reajustes deles, entendeu? Existem os tetos constitucionais, ou seja, tem que respeitar os limites, tanto do salário do presidente, dos ministros do Supremo e etc. e tal, mas, infelizmente, a gente vê muitos penduricalhos aí. Cabe a gente ou seja, né, aquilo que está na lei lá, que a lei tem que ser para todos, né? Na prática não é nada disso, infelizmente. Mas a gente tem que ser um pouquinho técnico, um pouquinho formal aqui, porque senão a gente fica revoltado demais com essas questões. Mas eu concordo com você em gênero, número e grau. Verdade. Não Obrigada, filho. As ordens também. E aí, turma, a aula que eu deixei gravada também, eu trouxe lá também à disposição falando desses primeiros princípios. O primeiro princípio lá que eu falei, que é o princípio justamente da legalidade, ou seja, a gente tem que ter lei para instituir os tributos, porque se a gente não tiver essa legalidade, nós simplesmente vamos deixar de ter uma segurança jurídica. E a segurança jurídica é um instrumento extremamente importante para que a gente pague o tributo da forma adequada e no prazo correto. Tá? Parece uma coisa boba, mas não é. Então, eu dei exemplo lá. Vamos supor, esse ano a Rose pagou o IPVA do carro dela bonitinho. Chega agora, no mês de setembro, o governo de Minas vira e fala assim, olha, cada um vai pagar mais R$100 de IPVA desse ano, porque não deu para fechar a conta. Nós vamos pagar? Claro que não.
Por quê? Porque a gente nunca vai ter uma confiança e uma segurança jurídica do que se a gente está pagando está certo ou não. Então, a lei ela tem que existir e o tributo só pode ser instituído mediante lei para trazer para a nossa sociedade contribuinte uma segurança jurídica. Além disso, nós temos lá o princípio também da igualdade, que foi o que eu falei com vocês, onde a gente trata as pessoas da forma igual, 2 pesos, 2 medidas, no sentido de que trazer tratamentos a beneficiar a sociedade e dar um pé de igualdade a essa sociedade. Por que disso? Porque é extremamente fundamental e essencial que eu respeite essas diferenças e eu estimule todos a uma certa questão. Então, exemplo, eu tenho uma lei do IPVA. Lá na lei do IPVA, eu tenho quem tem carro normal de passeio paga 4%. E quem tem um carro de locação, quem é locatário de veículo, aí paga 1%. Então, dentro da lei, eu tenho diferenciações para beneficiar ou para ajudar determinadas categorias. Tá? Então, você tem esse trato também. E aí, a última aula gravada, eu vou até esse ponto. Na próxima aula da semana que vem, a gente continua o artigo 150, inciso 3, e aí eu vou explicar tudo durante a aula e abrir qualquer tipo de discussão também durante a aula. Então, eu indago vocês agora, turma, se vocês têm alguma dúvida de todo o material até então dado aqui para a gente sanar elas. Gente, tem alguém aí? Para mim, tá tranquilo. Tá tranquilo, então? Sim. Então, joia, gente. A partir de semana que vem, o nosso material da semana que vem já está lá no sistema, e a partir de semana que vem, a gente faz a aula toda aqui e eu explicando tudo com vocês durante a aula. Perfeito? Perfeito, professor. Então, joia. Um abraço a todos vocês, então. Boa noite e fiquem com Deus, tá bom? Abraço, boa noite. Falou, um abraço, boa noite.